Você está vendo hoje que a gente tem a linguagem de Libras aqui ao vivo durante todo o programa. Hoje é o Dia Nacional do Surdo e eles estão aqui, são intérpretes de Libras, da linguagem dos sinais, e eles estão, tudo que a gente está falando para você aqui, eles estão mostrando na linguagem dos sinais. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto agora, né, Cris? Vamos lá. A gente vai mostrar, porque esse é um assunto preocupante, muita gente não percebe. O volume do som... Calma, Paçoca, fica calma aí. É o volume do latido também. Eu queria saber como é que os tradutores de Libra traduzem o que Paçoca fala. Pô, pergunta pra eles, olha lá, olha lá. Olha lá. Ai, que bonitinho. Pronto, viu só? Que bonitinho, adorei. Muito bom. A gente vai falar agora sobre um problema muito sério, que é uma preocupação quando a gente fala justamente sobre os problemas de audição. Nas ruas é muito comum a gente ver o tempo inteiro jovens usando fones de ouvido na potência máxima, com som muito alto. Será que eles sabem dos riscos que isso tem para a audição? Reportagem alerta da Viviane Barbosa, vamos acompanhar. O som alto das baladas e até dos fones de ouvido tem se tornado uma ameaça para a saúde dos jovens. Por todo lado que a gente olha, tem alguém usando o acessório. E um dos problemas mais comuns é o surgimento de zumbidos, sons internos que não estão relacionados ao ambiente em que estamos. A Organização Mundial de Saúde estima que 28 milhões de brasileiros apresentam sintomas de zumbido no ouvido. Outro estudo recente aponta que os jovens são os mais afetados. A pesquisa foi realizada com 170 adolescentes entre 11 e 17 anos. Mais da metade dos jovens tem ou tiveram um zumbido no ouvido. O problema foi associado à música alta, seja em fones ou ambientes barulhentos. 54% deles disse que estava tendo zumbido ou já tinha tido num passado próximo, pelo método convencional de entrevista, que é um questionário. Porém, quando colocados dentro da cabina silenciosa, quase 30% deles estavam com esse zumbido lá no dia da pesquisa. As principais causas do zumbido são poluição sonora, má alimentação, o estresse, o envelhecimento, o fumo, o excesso de cera e também em casos de câncer. E como detectar o sintoma? O mais fácil de perceber é quando está num local silencioso, antes de dormir, por exemplo. Os tipos mais comuns de zumbido são um apito, um chiado de TV ou chuveiro, canto de cigarra e até panela de pressão. Tomás participou da pesquisa. Ele descobriu que tinha uma pequena alteração no sistema auditivo. Foi um sustinho assim pra mim, né? E não é algo que me incomoda muito, mas é algo que precisa ser observado. Mesmo com susto, o jovem não consegue deixar de usar o fone de ouvido. Eu tô lendo um texto, eu uso o fone para me ajudar a concentrar, às vezes eu tô com sono, eu vou lá e escuto uma música. Até para dormir? Então, até para dormir, às vezes eu escuto uma música para relaxar. Este outro jovem também é viciado em fone de ouvido. Não tira para nada. Muitas vezes quando eu chego da faculdade de noite, eu entro na cozinha, tiro o fone e escuto o chiado do fone. Eu falo, nossa, estava tão alto assim. Uma coisa que a gente não percebe. João Alfredo topou fazer o exame de audiometria, que avalia a capacidade do paciente para ouvir sons. O ouvido do lado direito já deu sinal de alerta. Existem algumas partes do seu ouvido que estão ótimas. Porém, já existem outras que estão bem perto do limite do normal. Ou seja, essa região dos sons finos do seu ouvido não funciona mais tão bem quanto a região dos sons grossos. Chegou a hora do João Alfredo ter mais cuidado com a audição. Agora tem que se cuidar, né? Escutar menos música no fone de ouvido, balada mais longe da caixa de som. Isso. Então, de alguma maneira, a presença do zumbido nos jovens é encarada como normal. Eles não se preocupam, não valorizam e, portanto, eles estão deixando de procurar ajuda médica precoce e diminuindo a chance de melhorar com mais facilidade. Com a ajuda de uma boneca que tem um sistema eletrônico implantado na parte interna do ouvido, foi possível fazer um teste do volume dos fones usados por jovens. A maioria ultrapassou o volume permitido. O limite seguro de som contínuo para o ouvido é de 80 decibéis. O nível máximo permitido é de 85 por até 8 horas. Se aumentar o volume,
precisa diminuir o tempo de uso. Quando eu tô aqui na rua, por exemplo, aqui na Paulista, tem que ser mais alto por causa do barulho da cidade. E é sempre eletrônica, no ritmo frenético mesmo. Esse barulho sonoro do carro me deixa desconcentrado, eu prefiro ficar com fone e ficar andando de boa. Tá muito alto. Todo dia você usa assim? Todo dia. Você acha que tá alto ou tá normal pra você? Pra mim tá baixo. Pra você tá baixo. É sempre assim? Sempre, todo dia. Para esta especialista, os fones de ouvido podem oferecer mais perigo do que o som alto do ambiente externo, porque o ouvido recebe todas as frequências na mesma intensidade. O que acontece é que o som se dispersa em todos os lugares que a gente tem aqui. Quando você coloca o fone, você está inserindo diretamente no meato acústico externo e você vai estar provocando muito mais uma pressão sonora maior dentro do ouvido. Às vezes o pessoal vem falar comigo e eu não consigo compreender. Até mesmo no trabalho. O pessoal me chama ali no gabinete, aí eu fico perguntando, oi? Não consigo entender. Para amenizar esse impacto, o ideal é não ultrapassar 70% do volume máximo do aparelho. Karina consegue ouvir música sem agredir o ouvido. Você está ouvindo muito alto ou baixo? Razoável. Muito bem! Tá ótimo! Do jeito que tá, você tá ouvindo super bem. Quantas horas por dia você ouve? Acho que a tarde inteira, praticamente. Ela pode ouvir até 8 horas por dia de uma forma segura. Então, fique tranquila, aproveita. A gente precisa tomar cuidado. Cris, eu vou lhe dizer que quando eu estava morando em Nova York, no metrô, todo mundo com os fones, eu ficava impressionado. E era uma confusão de sons. E era super alto, super alto. E algo que chegou aqui também, está aqui no Brasil muito forte, a qualidade dos fones de ouvido aumentou. Eles têm esse isolamento acústico, né? Então você não ouve realmente o som de fora das ruas. Mas aí você coloca muito alto a música, você está maltratando seus ouvidos ali, não tem jeito. Esse tipo de fone que veda de verdade, justamente é para você ouvir ele mais baixo, né? E não mais alto. Então as pessoas colocam o fone que veda e coloca o volume externo e coloca mais alto. Isso daí é... Eu trabalho com... Falando com a Paula aqui, a gente sempre pega o metrô aqui em São Paulo e o metrô faz muito barulho dentro do vagão. Então as pessoas geralmente escutam muito alto para conseguir ouvir a música, para compensar. Só que aí é 2 barulhos, né? É preciso avisar essas pessoas que o fone foi feito para elas ouvirem sozinha, não quem está fora. Porque as pessoas colocam umas músicas ruins e a gente ouve nos fones, aí é complicado. E não é só fone não, carro também. Isso, era isso que eu ia falar. Carro que cara, é um absurdo, é uma danceteria ali, né? Eu tenho meus 2 tímpanos furados. Ah, é? E esse tipo de uso de fone prejudica muito. Tem carro que aciona alarme de outros carros. Comportada você, né, com música. Tem carro que passa com som. Mergulhando? Tem carro que passa... Mergulhando, eu furei os 2 tímpanos. Tá vendo? Mergulhar também é uma coisa complicada. Tem carro que passa com som tão alto que dispara alarme de outros carros. Já viu isso? Já. É complicado. É uma poluição sonora, né? Pelo menos no fundo do mar não tem esse tipo de gente.